no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, nós leremos dos versículos 17 até o 31. Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E, no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Oremos. Pai amado, Senhor Deus, santo e bondoso, estamos aqui, Senhor, nesta noite reunidos para ouvirmos a Tua palavra. Nesse momento nós lemos, fizemos a leitura das Sagradas Escrituras e te pedimos, Senhor, dai-nos a Tua sabedoria. Revela-nos, Senhor, o entendimento precioso dessas palavras. Que não seja homens ensinando homens, mas seja o Espírito Santo nos guiando, nos orientando e nos ensinando, Senhor, a respeito das Tuas palavras e a respeito de como podemos viver para Te louvar e Te adorar em espírito e em verdade. E que toda a honra, Senhor, que toda a glória seja única, exclusivamente destinada a Ti. Estamos num culto público e o nosso intuito é cultuar e louvar a Ti. Mas que esse culto não seja simplesmente aqui nesse momento, mas que com essa mensagem, com essas palavras, nós possamos, no retorno de nossas casas, continuar cultuando e louvando a Ti. Pois só Tu, Senhor, és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Quando nós olhamos os evangelhos, é muito recorrente a gente ver pessoas atrás de Jesus Cristo. E geralmente, quando as pessoas vão atrás, elas querem alguma coisa, elas desejam, elas buscam alguma coisa de Jesus. E uma coisa bem recorrente é cura. Alguns querem cura, ou outros querem comida, ou querem alguma satisfação. Nesse trecho aqui, em Marcos, nós vemos um jovem que também é relatado no Evangelho de Mateus e Lucas,
E a gente pode ver que ele era uma pessoa de posses, uma pessoa que tinha dinheiro, uma pessoa bem financeiramente. E ele chega atrás de Jesus não para pedir algo, não para pedir um sinal, ou uma cura, ou um milagre, mas ele busca uma resposta. E a pergunta que ele faz para Jesus é: como herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta especificamente a Jesus. E até ele chega a chamar Jesus de bom mestre. E Jesus até ele responde a ele e disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Os testemunhos de Jeová geralmente usam essa passagem para dizer que Jesus não está dizendo que ele é Deus, que ninguém pode dizer que ele é bom porque só Deus é bom. Mas Jesus não está dizendo que não é para chamar ele de bom, mas Jesus está questionando quem realmente ele pensa que está falando, se é simplesmente um mestre que vai ensinar todas as respostas, ou se ele tem consciência de com quem ele está falando. E isso me faz uma reflexão bem interessante sobre essa pergunta que ele faz. Diante de todas as perguntas que esse jovem, que esse homem poderia fazer para Jesus, a pergunta que ele faz é: como que eu posso herdar a vida eterna? Se a gente estivesse na presença de Jesus e a gente pudesse fazer qualquer pergunta, que pergunta nós faríamos a ele? Aqui ele faz uma pergunta que é bastante relevante. Como posso herdar a vida eterna? Jesus, em seguida, no versículo 19, ele diz: sabe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E Jesus nem sequer termina de citar todos os 10 mandamentos. Mas ele responde: mestre, tudo isso tenho observado. Para quem é judeu, todo judeu consegue responder essa pergunta: como é que eu posso herdar a vida eterna? Eles sabem, seguir os 10 mandamentos. Se a gente for lá em Êxodo, capítulo 20, onde estão os 10 mandamentos, a gente vê toda a lista deles. No capítulo 20, no versículo 3, tem: não terás outros deuses diante de mim. No versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. No versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. No 12 em diante, honra teu pai, tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, todo judeu, ele sabe dos 10 mandamentos. E hoje, até na escola bíblica, é uma coisa bem recorrente a gente ensinar para as crianças os 10 mandamentos. Então, não era uma pergunta aparentemente difícil ou complicada. Qualquer um poderia dar essa resposta. Mas uma coisa que a gente sempre aprende a respeito de Jesus é que nunca a resposta de Jesus é superficial. Sempre ela provoca a gente a sondar o nosso coração e o nosso interior. E esse jovem, ele poderia muito bem ser uma pessoa arrogante, dizendo: não, Jesus, eu sou perfeito, eu faço tudo isso. Eu sigo os mandamentos desde a minha juventude. Mas a maneira como esse jovem, como esse homem trata Jesus, a gente vê uma certa piedade. Porque, olha no começo, ele era uma pessoa rica, de posses. Era muito comum, se fosse uma pessoa pobre, uma pessoa necessitada, correr aos pés de Jesus. Mas era uma pessoa culta, era uma pessoa de status social. E ele corre e se ajoelha e se prostra diante de Jesus. E ele fala: bom mestre. E um detalhe importante aqui no Evangelho de Marcos é que quando ele fala que tudo isso tem observado, o que Jesus responde para ele? Jesus olha para ele e Jesus o ama. No versículo 21 fala: Jesus fitando-o, o amou. E sempre quando a gente vê como o relacionamento de Jesus com as pessoas, ele conhece o coração dessas pessoas. A gente vê, por exemplo, no caso do paralítico, em que eles descem e Jesus fala que os pecados deles são perdoados. Tinha uns fariseus, hipócritas, religiosos naquela situação, murmurando. E Jesus conhecia a intenção deles. Sempre Jesus conhece o coração de cada um. E aqui Jesus conhecia a intenção dele. E até olhou para ele e viu uma pessoa que busca realmente ter a vida eterna, que busca seguir a lei, uma pessoa que realmente é um crente. E ele olha nos olhos e o ama. E aí Jesus continua:
só uma coisa te falta. Quando a gente olha para esse jovem rico, a gente pensa, nossa, é quase uma pessoa perfeita. Ele segue todos os mandamentos, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que olha aqui, que tem uma reverência a Cristo Jesus, e Jesus fala só uma coisa. Ou seja, quando a gente olha essa situação, essa história, essa narrativa, a gente pensa, está quase entrando no reino dos céus. Só falta uma pequena coisa. Então, isso só um detalhe. Não vai fazer a menor diferença na vida dele. E o que Jesus fala? Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. A gente tem que entender que essa colocação, esse mandamento de Jesus, tanto que ele fala vende, é um imperativo. E até mesmo no idioma original, ele usa uma palavra no grego que é imperativo, que é uma ordem, que ele determina isso como se fosse um mandamento. E aí, ele, contrariado, retirou-se triste, porque realmente ele queria seguir, ele queria ser uma pessoa que alcançasse o reino dos céus, mas ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que essa história ela nos ensina? Primeira coisa, ela não está desvinculada com o que Jesus responde inicialmente. O que Jesus responde? Ele fala os mandamentos. E, de fato, aqueles que seguem os mandamentos, a lei de Deus, eles herdam a vida eterna. Só que esse jovem, ele pensa que ele segue todos os mandamentos. E muitas vezes nós nos igualamos a esse jovem, seguimos os mandamentos. E a gente pensa, eu não mato, eu não adultero, eu não roubo, eu não defraudo, então eu sou uma pessoa boa, então eu mereço, eu vou herdar a vida eterna. Só que o que Jesus ele mostra, ele faz uma distinção entre dois aspectos. Um é a letra da lei, que é simplesmente você seguir uma maneira sistemática essas leis. Eu faço isso, eu não faço isso. Muitas vezes a gente tem essa percepção de que os 10 mandamentos servem com que propósito? Se eu cumprir todos eles, então Deus vai me dar o céu. Se eu desobedecer, então eu vou para o inferno. E muitas vezes a gente não entende para quê, o porquê existem esses 10 mandamentos, porque existe o decálogo. Qual o propósito dele? E o primeiro propósito que a gente vê aqui, que a gente vê através dessa situação, é que esse jovem, ele não cumpre os 10 mandamentos. Aí a gente pode pensar, mas como assim? Ele fala que ele segue. E Jesus, se ele estivesse mentindo, Jesus saberia se ele estaria mentindo. E como que ele não segue esses 10 mandamentos? E como isso tem a ver com a questão de você vender tudo que você tem e dar aos pobres? Mais para frente aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, um mestre da lei faz uma outra pergunta para Jesus. No capítulo 12, no versículo 28. Olha a pergunta que ele faz. Chegando um dos escribas, Marcos 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Ainda sobre essa questão dos 10 mandamentos, qual que é o principal? Qual que é o maior deles? E aí Jesus responde, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E aí, às vezes, a gente olha, mas espera aí, então, como que os 10 mandamentos, eles se relacionam com esses 2 mandamentos? Porque quando a gente vai observar esses 10 mandamentos, lá em Êxodo, a gente pode separar ele em 2 grupos. Um primeiro grupo é formado pelos 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos, ele diz a respeito de como nós nos relacionamos com Deus. Se você observar, voltar lá em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do sábado, guarde o sábado. Então, em resumo, o que quer dizer esses 4 mandamentos? Ama teu Deus acima de todas as coisas. Percebe a diferença entre simplesmente seguir uma regra rigorosa e entender o princípio que ela nos ensina? Porque uma pessoa que realmente ama a Deus acima de todas as coisas,
Ela não vai ter outros deuses diante de ti, vai guardar diante de si, não vai tomar o nome de Deus em vão, ele vai ter zelo, ele vai amar a Deus acima de tudo que existe em sua vida. E da mesma maneira, os outros 6 mandamentos, se você observar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se você puder entender o que esses ensinamentos nos ensinam, o que eles querem dizer? Ama teu próximo como a ti mesmo. Se você ama teu próximo como a ti mesmo, você prefere morrer do que adulterar, do que cobiçar, do que matar, do que furtar, do que fazer qualquer outra coisa. O grande problema desse jovem é que ele pensava que, tanto olha para a pergunta dele, como é que eu posso obter, como eu posso herdar a vida eterna? Ou seja, através dos meus próprios esforços. E aí o que Jesus mostra? Através desse mandamento que ele fala para ele vender tudo e dar aos pobres, mostra que ele não segue todos os mandamentos. Primeiro porque, se ele ama o próximo como a si mesmo, ele daria todos os seus bens, todas as suas riquezas, para que os outros tenham aquilo que ele tem também. E ele não ama a Deus acima de todas as coisas, por quê? Porque ele amava muito mais a riqueza. Tanto é que fala que ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades, ou seja, a riqueza era o Deus dele. Ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Então, através dessa situação, Cristo mostra e nos ensina que não trata simplesmente de ser religiosos superficiais e observar se estamos seguindo isso ou deixamos de fazer isso, fazemos aquilo ou não. Mas a questão é a essência, o espírito da lei. Nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas e amamos ao nosso próximo como a si mesmo. E aí então, Jesus volta para os seus discípulos a partir do verso 23, e aí ele fala: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí, essa frase, essa declaração de Jesus chama muita atenção dos discípulos, porque eles estranharam. Eles ficaram assim, sério? Isso é verdade? Quer dizer que é difícil um rico entrar no reino dos céus? E aí a gente acha difícil pensar por que eles estranharam. Porque para a gente, hoje, nós, nossa cultura ocidental do século XXI, para a gente vê que é mais fácil uma pessoa pobre entrar no reino dos céus do que uma pessoa rica. Geralmente a gente pensa que os ricos não vão entrar no reino dos céus, é mais as pessoas humildes, as pessoas pobres. Mas a mentalidade judaica era o oposto. Eles sempre pensavam que as pessoas ricas, elas que entrariam no reino dos céus. Por quê? Porque se Deus estava abençoando eles aqui na terra, então mostrava que Deus estava com eles. E toda a narrativa do Antigo Testamento a gente vê isso. Abraão, Deus abençoou Abraão e fez ele uma pessoa muito rica. Jacó, a gente vê Davi, a gente vê a história de Davi, como Deus fez Davi se tornar rei e dono de muitas posses. Salomão, cheio de riquezas. A gente vê também a história de Jó, como Deus retomou as riquezas para Jó. Então, a mentalidade dos judeus daquela época se uma pessoa é rica, porque Deus está abençoando, então ele é o reino, a ele pertence o reino dos céus. Só que Jesus vai dizer que é o contrário. Ele vai dizer que não. Quão difícil é. Ou seja, não é o fator da riqueza, ele está quebrando um paradigma da mentalidade judaica. Não é só porque você é rico que você vai entrar para o reino dos céus. Da mesma maneira que nós devemos quebrar esse paradigma nosso, de pensar só porque uma pessoa é pobre, é sofrida, ela merece o reino dos céus. O que Jesus está querendo ensinar aqui é que o reino dos céus, ou seja, a vida eterna, como é que eu herdo, como é que eu obtenho a vida eterna? Isso independe da sua posição financeira ou independe de qualquer esforço que você possa obter. E aí ele fala... Tanto que aqui a questão importante aqui a gente vê um comentário aqui no versículo 24 e diante, que ele fala: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, porque o problema não é o dinheiro, o problema não é a riqueza, mas o problema, como a gente vê anteriormente, é você amar mais as riquezas do que a Deus. Em essência você amar qualquer outra coisa acima de Deus. E isso é tão verdade que a gente vê aqui que ele fala, mais para frente, né, que o Pedro, ele fala, então eles ficam pasmos
E eles falam, nossa, se nem os ricos vão conseguir entrar no reino dos céus, então quem que vai entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala, para os homens é impossível. E de fato isso é verdade. Por mais que isso possa dar uma desesperança, uma falta de esperança para nós, é impossível qualquer um aqui presente conseguir obter a vida eterna. Só que o que Jesus fala? Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E aí Pedro fala, nós abandonamos tudo, nós deixamos tudo, Jesus, e te seguimos. Como se Pedro quisesse perguntar, e aí, o que vai ser de nós? E aí Jesus fala, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho. Aqui, Jesus não está também dizendo para a gente abandonar nossos familiares, nossos parentes, deixar nossos empregos, deixar nossa vida e viver um eremita vagando pelo mundo. Mas aqui, de novo, a gente vê uma manifestação da essência do espírito da lei, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Você não pode ser discípulo de Cristo se você ama mais o seu esposo, sua esposa, ou seus filhos, ou seu pai, ou seu emprego, ou o seu estado, sua posição, ou quaisquer outras coisas acima de Deus. Por isso que aqui é uma coisa muito importante a gente ver que esses discípulos abandonaram tudo, por quê? Porque eles amaram mais a Deus do que quaisquer outras coisas. E aí a gente vê que, com essa situação, Cristo nos ensina uma lição muito importante, que não é simplesmente pela nossa religiosidade que nós vamos obter a vida eterna, mas somente Deus que nos dá, pela sua graça, a vida eterna. Ele pergunta, esse jovem, ele pergunta, como posso obter, como posso herdar a vida eterna? Sempre o foco está em nós, como que eu posso me esforçar, como que eu posso obter, porque é muito mais fácil dizer que eu consegui, que eu fui capaz, que eu alcancei esse objetivo. Quando nas Escrituras, sempre a gente vê que uma das coisas mais importantes é a gente reconhecer a nossa insignificância, a nossa fraqueza, o quão pequenos nós somos e nos humilharmos diante do Senhor, porque não somos nós que vamos obter o caminho, mas Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo fala, é impossível para os homens, de fato, ninguém de nós podemos, mas para Deus tudo é possível. Então, como nós podemos obter a vida eterna? Se a gente já começa a pensar que nós podemos obter através das nossas práticas religiosas, se a gente já começa a pensar que através de a gente pensa que eu leio a Bíblia todo dia, eu oro várias horas, eu venho nos estudos, então eu já tenho a vida eterna. Isso não é característica de que você tem, isso não é o meio para o qual você obtém a vida eterna. Mas o meio para o qual nós obtemos a vida eterna é Cristo Jesus. Somente Ele nos dá a vida eterna, somente Ele é o caminho. E uma vez que nós buscamos a Cristo, nós nos entregamos nossas vidas a Cristo, nós paramos de nos esforçar de sermos religiosos e descansamos em Cristo, porque Ele é o nosso sábado. O sábado, no hebraico, quer dizer descanso. Quando nós descansamos em Cristo, quando paramos de alcançar nossa própria salvação e confiamos e descansamos em Cristo, Ele então vem, nos limpa, nos purifica e nos dá a salvação. E aí, a partir daí, nós participamos dos cultos para louvar a Deus, nós lemos as Escrituras, nós oramos, não para obter a salvação, mas porque nós já temos a salvação. E porque é um prazer. Uma das características daqueles que realmente são salvos, eles têm prazer de ler a palavra do Senhor, eles têm prazer de falar com esse Deus, eles têm prazer de se reunir com a igreja para cultuar esse Deus. Porque esse Deus transformou os nossos corações. E essa passagem também ela é um desafio para nós, porque muitas vezes nós não sondamos nosso coração e muitas vezes nós nem perguntamos a Deus a seguinte questão: Senhor, tem algo que eu ame mais do que a Ti? Porque sempre a nossa resposta pronta é: não, Deus é acima de tudo. Deus eu amo acima de qualquer coisa. Mas a questão é:
no dia a dia, na nossa prática, a gente demonstra realmente que Deus ama mais, que a gente ama mais a Deus do que qualquer outra coisa? E uma análise importante é o nosso tempo. Com o que a gente investe mais o nosso tempo? No que a gente dedica mais o nosso tempo? É muito comum a gente valorizar mais o nosso tempo naquilo que é importante. E aí, geralmente, a gente dedica tantas outras coisas. Se sobrar tempo, a gente busca a Deus. É bem comum essa declaração de Martinho Lutero, que ele dizia que, numa das orações no diário dele, que ele dizia que hoje eu tenho tanta coisa, tanta tarefa, que eu vou acordar 1 hora mais cedo só para orar mais. Percebe a diferença de alguém que realmente confia a Deus, alguém que ama a Deus, que coloca Deus acima de todas as coisas, e não simplesmente de palavras. E mesmo que a gente possa parecer ser pessoas piedosas, bondosas, e Cristo pode até olhar para a gente e olhar, nossa, olha, eles até se dedicam, se empenham, tal. Cristo pode até nos amar. Mas se a gente ama qualquer outra coisa acima do próprio Deus, nós não teremos a vida eterna. Então, qual que é o segredo de a gente obter a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente segue esses 2 mandamentos tão valorosos, a gente está seguindo no caminho que glorifica, que exalta a Deus. Se para nós isto é difícil, ainda bem que nós podemos contar com Deus, porque Ele pode transformar nossos corações. Por isso que é muito importante nós abrirmos nossos corações, sermos sinceros a Deus e dizer, Senhor, revela. Se tem algo que eu ame mais do que a Ti mesmo, revela. Mas também eu te peço, Senhor, ajuda-me a amar mais a Ti do que qualquer outra coisa. Porque uma coisa que é verdade e, infelizmente, uma característica da queda, da contaminação do pecado na nossa natureza é nós somos idólatras. Se tem uma coisa fácil, é a gente amar qualquer outra coisa além de Deus. E o próprio Paulo, lá em Romanos, ele fala que nós somos, por nossa essência, inimigos de Deus. Nós queremos qualquer outra coisa menos Deus. Agora, quando nós nos humilhamos, quando nós abrimos nossos corações e pedimos, Senhor, transforma o nosso coração, limpa-nos, purifica-nos, aí então nós poderemos sim amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Minha oração e meu desejo é que o Senhor abra os nossos olhos, nos faça compreender que não sejamos simplesmente religiosos, aparentes, que as pessoas olhem para nós e vejam, nossa, como ele é crente, como ele é piedoso, como ele é uma pessoa santa, e Jesus olhe para nós e diga, só uma coisa te falta, que pode ser um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença na nossa salvação e na obtenção da vida eterna. Oremos. Pai amado, conhecemos, Senhor, diante de Ti as nossas fraquezas. Sabemos, Senhor, que estamos longe de sermos pessoas perfeitas. Se vamos ser sinceros e fazermos uma análise dos nossos corações, sabemos que tem muitas coisas, Senhor, que nós continuamos praticando, continuamos fazendo, que sabemos que é contra a Tua vontade. Mas te pedimos também, Senhor, assim como nós oramos mais cedo, como o Senhor nos perdoa, nos limpa, nos purifica, revela, Senhor, qualquer pecado, qualquer ídolo, qualquer coisa que esteja acima do nosso amor para Ti. Que não sejamos simplesmente pessoas religiosas, que superficialmente, que fingem viver uma santidade, uma religiosidade, que muda até o tom da voz, da palavra, ou tenta transparecer boas obras de justiça, mas que no nosso interior, como o próprio Senhor falou, é um sepulcro caiado, sujo por dentro. Porque, Senhor, a única coisa que importa é abrir nosso coração diante de Ti para o Senhor nos limpar, nos purificar e transformar nossas vidas. Que sejamos Teus filhos e Tuas filhas com um coração sincero, limpo, não purificado pela nossa própria força de vontade ou pelo nosso esforço, mas pela obra do Espírito Santo em nossas vidas. Que a Igreja Presbiteriana Filadélfia, Senhor, seja conhecida por homens e mulheres que Te adoram em espírito e em verdade, que vivem para a Tua glória e que amem o Senhor da Igreja acima de tudo e de qualquer coisa, e que amemos ao próximo
como a nós mesmos. Essa é a oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador e o nosso bom Mestre. Amém.